Antes de começar seu dia, ouça isso. Deus já está mudando sua história hoje. Bom dia. Antes de qualquer coisa, pare por um instante. Respire fundo, porque isso que você está prestes a ouvir não é por acaso. Existe um motivo pelo qual você chegou até aqui agora. Deus separou esse momento para falar com você. E não importa como foi a sua noite, não importa o que você está enfrentando. Hoje não será um dia comum na sua vida. Talvez você tenha acordado com o coração apertado, com pensamentos acelerados, preocupado com algo que parece não ter solução. Talvez seja uma dívida que tira o seu sono, uma enfermidade que te assusta, uma situação dentro da sua casa que você não sabe mais como resolver, ou até mesmo um cansaço na alma que você não consegue explicar. Mas escute isso com muita atenção. Deus já começou a agir na sua história antes mesmo de você abrir os olhos hoje. Nada está parado, nada está esquecido, nada está fora do controle. Mesmo quando tudo parece em silêncio, Deus está trabalhando nos bastidores da sua vida. E antes de entrarmos nessa oração, eu quero te convidar a alinhar o seu coração com a palavra. Porque quando a palavra entra, a dúvida sai. Quando a palavra entra, o medo perde força. E quando a palavra entra, a fé começa a crescer dentro de você. A Bíblia diz: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada vai faltar." Não é talvez, não é quem sabe, é uma promessa. E se é promessa de Deus, é certeza. Isso significa que aquilo que você precisa hoje já está sendo providenciado. Mesmo que você ainda não esteja vendo, já está acontecendo. Agora feche os seus olhos, se puder, e comece a se concentrar. Não deixa nada te distrair nesse momento, porque esse não é só mais um vídeo, isso é um encontro com Deus. Pai amado, neste início de dia, nós nos colocamos diante da Tua presença com o coração aberto, com fé, com expectativa e com a certeza de que o Senhor já está se movendo ao nosso favor. Senhor, existem pessoas me ouvindo agora que estão cansadas, emocionalmente esgotadas, tentando ser fortes todos os dias, mas por dentro estão lutando batalhas que ninguém vê. Pessoas que choram em silêncio, que carregam preocupações, que sentem medo do futuro, mas continuam caminhando. E hoje, Pai, nós entregamos tudo isso nas Tuas mãos. Nós entregamos as preocupações, entregamos as dúvidas, entregamos os medos, entregamos aquilo que parece grande demais para nós. Porque sabemos que nada é grande demais para o Senhor. Senhor, neste momento, nós declaramos que a Tua paz começa a invadir cada mente, cada coração, cada pensamento. Toda ansiedade começa a perder força agora. Toda angústia começa a sair. Todo peso começa a ser tirado. Eu declaro que onde havia confusão, começa a se haver clareza. Onde havia medo, começa a surgir coragem. Onde havia insegurança, começa a nascer uma fé firme e inabalável. Pai, existem pessoas aqui que estão preocupadas com a vida financeira, contas acumulando, portas fechadas, oportunidades que não aparecem. Mas nós sabemos que o Senhor é o Deus da provisão. E por isso, eu declaro agora que uma mudança começa a acontecer. Portas que estavam fechadas começam a se abrir, caminhos que não existiam começam a surgir, oportunidades começam a aparecer de formas inesperadas. Senhor, libera ideias, libera direção, libera estratégias, porque a provisão não vem só de um lugar, ela vem de onde o Senhor quiser, e eu profetizo sobre a vida de quem está ouvindo. Ainda hoje, algo vai começar a mudar. Pode ser pequeno aos olhos humanos, mas será o início de algo grande. Pai, também apresentamos diante de Ti a família, relacionamentos, lares que estão passando por conflitos, palavras que machucaram, distâncias que surgiram, corações feridos. Mas o Senhor é Deus de restauração. E eu declaro agora
Que o teu amor comece a entrar dentro desses lares, quebrando barreiras, curando feridas, restaurando aquilo que parecia perdido. Onde havia briga, começa a haver paz. Onde havia distância, começa a haver reconciliação. Onde havia dor, começa a haver cura. Senhor, visita cada casa, cada família, cada relacionamento e faz aquilo que ninguém consegue fazer. Pai, eu também te apresento a saúde, aqueles que estão lutando contra dores, diagnósticos, limitações, medos relacionados ao corpo, à mente, mas nós cremos em um Deus que cura. E agora, em nome de Jesus, eu declaro cura, eu declaro restauração, eu declaro que toda a enfermidade começa a perder força. Cada célula, cada órgão, cada sistema do corpo, sendo tocado agora pelo teu poder. A dor vai embora, o desconforto vai embora, o medo vai embora, porque a tua presença está trazendo vida. Senhor, que essa pessoa sinta agora algo diferente, uma paz, um alívio, um toque, porque o Senhor está agindo. E mesmo que não seja instantâneo aos olhos, nós cremos que já começou. Pai, entra também na mente, porque existem batalhas que não são visíveis, pensamentos negativos, ansiedade, tristeza, peso emocional. Mas a tua palavra diz que a tua paz excede todo entendimento. Então eu declaro agora uma mente leve, uma mente em paz, uma mente livre. Toda opressão cai por terra, toda confusão mental se desfaz, toda sobrecarga emocional começa a sair. E no lugar disso, entra a paz, entra a esperança, entra a força. Senhor, nós ainda estamos no início desse dia e já declaramos que ele será diferente, não porque tudo vai ser perfeito, mas porque o Senhor estará presente em cada detalhe, em cada decisão, em cada passo, em cada encontro, em cada situação. Nada vai fugir do teu controle. E eu declaro, hoje você não vai terminar esse dia da mesma forma que começou. Algo vai mudar, algo vai se alinhar, algo vai acontecer. E você vai perceber que Deus já estava agindo desde o começo. E enquanto você continua aqui, perceba uma coisa. Talvez você nem tenha se dado conta ainda, mas algo já começou a mudar dentro de você. Talvez seja uma sensação de calma que não estava aí antes. Talvez seja um pequeno alívio, ou até mesmo uma esperança que estava apagada e agora começa a reacender. Isso não é coincidência. Isso é a presença de Deus tocando você agora. Porque quando Deus começa a agir, Ele não começa do lado de fora, Ele começa de dentro. Ele começa no coração, na mente, nos sentimentos, e depois tudo ao redor começa a se alinhar. E é por isso que você precisa permanecer aqui, porque essa oração ainda está construindo algo muito maior do que você imagina. Pai amado, continuamos na Tua presença, e agora entramos em um nível mais profundo de entrega. Senhor, existem pessoas aqui que já tentaram de tudo, já oraram, já choraram, já lutaram. E mesmo assim, parece que nada mudou. E o desânimo começou a bater. A dúvida começou a surgir. Pensamentos como, será que Deus está me ouvindo? Será que vai acontecer mesmo? Mas hoje, o Senhor está quebrando essas mentiras, porque a verdade é uma só. O Senhor nunca parou de trabalhar. Mesmo quando não vimos, o Senhor estava lá. Mesmo quando não sentimos, o Senhor estava cuidando. Mesmo quando parecia silêncio, o Senhor estava preparando algo. E agora, Pai, nós declaramos que toda dúvida começa a cair por terra. Eu declaro que a fé dessa pessoa está sendo restaurada agora. Eu declaro que a esperança está voltando. Eu declaro que uma nova força está entrando dentro dela. Senhor, fortalece quem está fraco, levanta quem está cansado, renova quem está desanimado, porque ainda não acabou, ainda não terminou,
A história dessa pessoa ainda está sendo escrita e o melhor ainda está por vir. Pai, existem situações que parecem travadas, como se nada avançasse, como se tudo estivesse parado, mas o Senhor é Deus de movimento. E agora, em nome de Jesus, eu declaro destravamento. Tudo aquilo que estava bloqueado começa a se mover. Tudo aquilo que estava impedido começa a fluir. Tudo aquilo que estava travado começa a avançar. Portas que estavam fechadas por muito tempo começam a se abrir. Respostas que não vinham começam a aparecer. Situações que estavam difíceis começam a se resolver. E essa pessoa vai perceber que de repente tudo começou a andar. Senhor, entra nas causas impossíveis. Aquelas situações que humanamente não têm solução, que já foram dadas como perdidas, que já não existem mais alternativas. Mas o Senhor é especialista no impossível. E agora nós declaramos: o impossível começa a se tornar possível. Aquilo que ninguém acredita começa a acontecer. Aquilo que parecia morto começa a viver. Aquilo que parecia perdido começa a ser restaurado. Porque quando o Senhor entra, tudo muda. Pai, toca agora nas emoções. Existem feridas profundas, palavras que machucaram, rejeições, traumas, decepções, coisas que ficaram guardadas por muito tempo, mas que ainda doem. E muitas vezes ninguém vê, mas o Senhor vê, o Senhor conhece, o Senhor entende, e agora o Senhor está curando. Eu declaro que toda dor emocional começa a ser tratada agora. Toda lembrança que machuca perde força. Todo sentimento de rejeição está sendo substituído por amor. Todo vazio começa a ser preenchido. E essa pessoa começa a sentir algo diferente, uma leveza, uma paz, uma libertação. Senhor, quebra agora todo ciclo negativo, ciclos de derrota, de fracasso, de perdas, de situações que se repetem, porque tem gente que sente que está vivendo sempre a mesma coisa, como se estivesse preso. Mas hoje, esse ciclo está sendo quebrado, em nome de Jesus. Tudo aquilo que se repetia para o mal, para hoje. E um novo ciclo começa. Um ciclo de vitória, um ciclo de crescimento, um ciclo de portas abertas, um ciclo de favor. Pai, entra também nos sonhos dessa pessoa, porque existem sonhos que foram deixados de lado, sonhos que foram esquecidos, sonhos que pareciam distantes demais. Mas o Senhor não esqueceu. E agora, esses sonhos começam a voltar à vida. Eu declaro que Deus está reacendendo os sonhos. Eu declaro que Deus está trazendo direção. Eu declaro que Deus está mostrando caminhos. E aquilo que parecia impossível começa a se tornar realidade passo a passo. Senhor, libera agora discernimento. Porque existem decisões que precisam ser tomadas, caminhos que precisam ser escolhidos. E muitas vezes a pessoa não sabe o que fazer, mas o Senhor guia, o Senhor direciona, o Senhor mostra. E agora eu declaro clareza, eu declaro direção, eu declaro sabedoria. Essa pessoa vai saber o que fazer, vai saber para onde ir, vai saber qual decisão tomar, porque o Senhor estará conduzindo cada passo. Pai, nós ainda estamos no meio dessa oração e já podemos sentir que algo está acontecendo. Porque quando o Senhor se manifesta, o ambiente muda. E agora, esse ambiente está sendo transformado. Se essa pessoa estava em um lugar pesado, agora começa a ficar leve. Se estava em um lugar de tristeza, agora começa a entrar alegria. Se estava em um lugar de medo, agora começa a entrar paz. Porque a tua presença está aí, e onde a tua presença está, tudo se transforma. E eu declaro mais uma vez, hoje não será um dia comum. Hoje será o dia em que você vai perceber sinais, pequenos sinais,
mas claros. Respostas, confirmações, movimentos, e você vai entender. Deus já estava mudando tudo desde o começo. Permaneça aqui, porque ainda não chegamos no ponto mais forte. O melhor ainda está por vir, e Deus ainda vai agir de forma mais profunda. Agora, preste muita atenção nesse momento, porque é aqui que algo mais profundo começa a acontecer. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Existe um mover acontecendo e você está dentro dele. Talvez você não consiga explicar, mas sente algo diferente, algo mais forte, como se uma presença estivesse te envolvendo agora. E está. Deus está aqui. E quando Ele se manifesta, não é apenas para consolar, é para transformar. Pai amado, chegamos a um momento mais profundo dessa oração. E agora nós levantamos um clamor ousado, um clamor por intervenção sobrenatural. Senhor, existem situações que já passaram do limite humano, situações que não dependem mais de esforço, nem de tentativa, nem de estratégia. Só um milagre resolve. E é por isso que agora nós clamamos por milagre. Milagre na vida financeira, milagre na saúde, milagre na família, milagre nas portas, milagre no impossível, porque o Senhor continua sendo o mesmo Deus que abre o mar, que ressuscita mortos, que transforma histórias. E agora, em nome de Jesus, eu declaro, o sobrenatural começa a se manifestar. Aquilo que estava completamente travado rompe agora. Aquilo que estava impossível se torna possível. Aquilo que estava morto volta à vida. Senhor, visita agora aquelas situações que ninguém mais acredita, aquelas causas que já foram dadas como perdidas, aquelas portas que já foram fechadas, aquelas respostas que nunca chegaram. Mas agora, tudo começa a mudar. Eu declaro uma virada real, uma virada visível, uma virada que vai surpreender. Pai, entra agora nas finanças de forma sobrenatural. Não apenas o básico, mas além do esperado, além do lógico, além do normal. Eu declaro provisão extraordinária. Eu declaro recursos chegando de onde essa pessoa nem imagina. Eu declaro oportunidades inesperadas. Eu declaro portas que vão se abrir sem explicação. Porque quando o Senhor libera, ninguém pode impedir. Senhor, entra agora também na saúde de forma sobrenatural. Não apenas alívio, mas cura completa. Eu declaro agora, em nome de Jesus, toda enfermidade perde força, toda dor desaparece, todo diagnóstico começa a ser revertido, porque o teu poder está tocando agora, e essa pessoa vai perceber que algo aconteceu. Senhor, entra agora nos relacionamentos, onde existe ruptura, traz reconciliação, onde existe frieza, traz amor, onde existe distância, traz aproximação, e aquilo que parecia impossível de restaurar, será restaurado. Pai, agora entra também no emocional, porque existem pessoas aqui que estão à beira do limite, cansadas, sobrecarregadas, sem forças, mas agora uma nova força entra, uma força que não vem delas, vem do Senhor. Eu declaro agora renovação total. Eu declaro ânimo voltando. Eu declaro alegria sendo restaurada. Eu declaro que essa pessoa vai se levantar diferente hoje. Senhor, quebra agora toda palavra negativa. Tudo aquilo que foi dito contra essa pessoa. Tudo aquilo que foi declarado. Tudo aquilo que gerou medo. Tudo aquilo que travou a vida dela. Cai por terra agora. Eu declaro que nenhuma palavra contrária terá força. E tudo aquilo que o Senhor prometeu vai se cumprir. Pai, agora nós entramos no nível mais alto dessa oração. Um nível de fé total. Um nível de entrega completa. Um nível onde não existe mais dúvida. E eu declaro, algo muito forte vai acontecer hoje. Hoje, ainda hoje.
Antes desse dia terminar, essa pessoa vai perceber sinais. Pode ser uma ligação, pode ser uma mensagem, pode ser uma resposta, pode ser uma oportunidade, mas algo vai acontecer. E quando acontecer, ela vai lembrar desse momento, vai lembrar dessa oração e vai entender: foi Deus. Pai, marca esse dia, marca esse momento, marca essa oração como um ponto de virada, como o início de uma nova fase, como o começo de uma nova história, porque a partir de hoje, as coisas começam a se alinhar, as coisas começam a fluir, as coisas começam a acontecer, e essa pessoa não vai mais andar como antes, ela vai andar com fé, ela vai andar com confiança, ela vai andar sabendo: Deus está comigo. E eu declaro mais uma vez: você não chegou até aqui por acaso, você não ouviu isso por acaso. Deus te trouxe aqui, porque Ele já começou a mudar a sua história. Permaneça só mais um pouco, porque agora vamos fechar essa oração. E esse final vai selar tudo o que já começou. Agora, permaneça mais um instante em silêncio. Sinta isso, perceba o ambiente ao seu redor, perceba o que está acontecendo dentro de você, porque não é apenas uma oração que terminou. Algo foi iniciado, algo foi liberado, algo foi alinhado. E mesmo que você ainda não veja com os seus olhos, já começou. Pai amado, nós encerramos essa oração com gratidão, não apenas pelo que o Senhor vai fazer, mas pelo que o Senhor já começou a fazer agora. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ouviu cada palavra, cada pensamento, cada lágrima silenciosa, cada preocupação escondida. O Senhor viu tudo e o Senhor respondeu. Nós declaramos que este dia está consagrado nas tuas mãos. Cada passo será guiado, cada decisão será direcionada, cada porta será controlada pelo Senhor. E aquilo que não for para acontecer, não vai acontecer. E aquilo que for da tua vontade, ninguém poderá impedir. Pai, nós declaramos que este será um dia de sinais. Sinais da tua presença, sinais da tua provisão, sinais da tua resposta, sinais da tua mão agindo. E essa pessoa vai perceber, em detalhes, em momentos simples, em situações inesperadas, que o Senhor está presente. Agora, eu quero que você faça algo muito importante. Se essa oração tocou o seu coração, se você sentiu algo diferente, se você acredita que Deus já começou a agir, declare com fé, agora mesmo: Senhor, eu recebo o que o Senhor está fazendo na minha vida hoje. Diga isso com fé, não apenas como palavras, mas como uma decisão. Porque quando você declara, você ativa. E quando você ativa, você se posiciona. E quando você se posiciona, as coisas começam a se mover. Agora, escreva aqui nos comentários uma palavra: Amém. Mas não escreva de qualquer forma. Escreva acreditando. Escreva como quem está recebendo. Escreva como quem está dizendo: eu creio que algo já mudou. E se você tiver um pedido, escreva também, porque nós continuamos orando. Você não está sozinho. Existe uma corrente de fé acontecendo agora, e você faz parte dela. Se você ainda não é inscrito, esse é o momento. Se inscreva agora, porque todos os dias existe uma nova oração, e cada dia é uma nova oportunidade de viver algo com Deus. Deixe o seu gostei, para que essa oração alcance mais pessoas, mais vidas, mais corações que precisam ouvir isso hoje. E compartilhe esse vídeo com alguém, porque talvez essa pessoa esteja precisando exatamente dessa mensagem. E você pode ser o instrumento. Agora vá, siga o seu dia, mas vá diferente, vá com paz, vá com fé, vá com confiança, porque algo já começou a mudar. E antes desse dia terminar, você vai perceber, você vai sentir, você vai ver que Deus já estava agindo desde o início,
Que a graça do Senhor esteja sobre você, que a paz te acompanhe, que a proteção te envolva e que a presença de Deus esteja com você em cada segundo deste dia, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.